Ricardo, ao início da tarde, Christine Lagarde explicou o anúncio que já tinha sido feito pelo BCE sobre o primeiro corte nas taxas de juros, na realidade, na zona euro desde 4 anos e meio, ou quase 5 anos. Era uma coisa já expectável, não é? Ninguém ficou muito surpreendido. E a minha primeira pergunta é: qual é o impacto disso? O que é que isso vai representar para os portugueses, para os bancos, para a Europa, para a economia? Uma visão geral. Ora, numa visão geral, vamos recuar um pouco na história. Em 2021-22, a inflação disparou e o Banco Central Europeu pouco ou nada fez. Não subiu as suas taxas de juros até junho de 2022. Foi, julgam a maior parte dos analistas, embora isto obviamente seja ainda hoje discutido, um erro e contribuiu para que a inflação chegasse a um ponto mais alto e ficasse alta durante mais tempo do que se isso não tivesse sido feito. Desde 2022, tendo assumido em parte esse erro, o Banco Central Europeu subiu as taxas de juros de uma forma extremamente agressiva, mais rápida da sua história. Aí teve o envolvimento da guerra na Ucrânia, não é? Apesar da guerra na Ucrânia, mas subiu as taxas de juros de uma forma muito agressiva e estamos a ver agora, como acontece normalmente com 2 anos atrás com a política monetária, os bons frutos dessa política com a quebra da inflação, que já está de volta abaixo dos 3%. Entramos agora numa terceira fase, na qual, tendo em conta que a inflação já desceu e está próxima do alvo, é a altura de normalizar a política monetária, no sentido de voltar as taxas de juros a um nível que não, digamos, ponha demasiada força para a inflação baixar, nem demasiada força para ela subir. Sabe aquele natural rate, não é? Aquele natural rate da inflação. E, portanto, o que aconteceu hoje foi precisamente o iniciar desse terceiro capítulo, desta nova fase, daí importante para a vida das pessoas, porque isto implica que, por um lado, o Banco Central avalia que já estamos a entrar numa fase em que estamos agora a afinar a política monetária de modo a chegar exatamente aos 2, ali entre os 2 e os 3 vamos tentar chegar aos 2, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no respeito às taxas de juros, que neste momento a expectativa do Banco Central Europeu é que as taxas de juros são para se manterem ou descerem. A discussão nos próximos 12 meses vai ser sempre no sentido de ou manterem-se inalteradas ou começarem a descer. Portanto, em termos gerais, foi isso, é essa a notícia para as pessoas, para as empresas. 1, que a inflação está mais ou menos controlada, um pouco acima do alvo. 2, que daqui em diante as taxas de juros vão se manter ou descer. Eu estive a ouvir a conferência de imprensa da Christine Lagarde e ela mostrou bastante confiança. Eu até fiquei relativamente surpreendido. Ela mostrou confiança na trajetória que estão, no caminho, na francesa. Fala com todos muitos termos, né? Pareceu-me confiante, e os mercados também, e os economistas também, olharam para o discurso dela como se vai haver mais um corte em setembro. O que é que tu achas? O Banco Central Europeu já há alguns meses mostrava alguma confiança que deriva em parte, como ela referiu no seu discurso, de as suas previsões dos últimos 6, 9 meses estarem todas corretas. Apesar do mês passado, neste ano vai-se manter. apesar do mês de maio subiu, a inflação acelerou. Maio, Portanto, já nos últimos 9 meses que as previsões do Banco Central Europeu têm estado todas basicamente no alto. Não quer dizer que a inflação esteja nos 2%. Antes, as previsões do que seria estão mais ou menos onde deveria ser. E, precisamente porque essas previsões são que a inflação estabiliza aqui nos 2 a 3%, levam essa confiança que a Christine Lagarde tentou transmitir. Ou seja, há uma certa confiança de que já não estamos a entrar numa fase em que a inflação volta a disparar e essa tudo. Por outro lado, e uma certa oposição em relação ao que tu disseste, repara que há uns meses a expectativa dos mercados no início do ano era que houvesse 3 cortes do BCE este ano. é uma loucura. Enquanto que neste momento os mercados estão a prever só 2, no máximo 3. Ou seja, até reagiram com alguma realismo para ser mais pessimista. E mesmo hoje a reação dos mercados foi de pouca mudança, ou se algo até de achar que Christine Lagarde apontou ligeiramente para não haver mais cortes, ou seja, até foi
no sentido de menos cortes do que se achava antes. E porquê? Porque nos últimos 2 meses os números de inflação foram muito ligeiramente acima do esperado. E mais importante, na reunião de hoje, o governador do Banco da Áustria, Robert Holzmann, fez questão de votar contra, o que é bastante raro no BCE, por não estar convencido. E, de facto, nos dados ainda falta uma segurança de que não possamos ter a inflação a subir mais um pouco. Portanto, a reação até ao anúncio de hoje, paradoxalmente, mas não, foi que, embora seja o primeiro corte, embora seja uma nova fase, da perspectiva dos mercados financeiros, até houve uma reação no achar que a política monetária vai estar ligeiramente mais apertada, no sentido de que vai haver menos cortes até ao final do ano, no sentido de trazer a inflação para os dois. Agora vamos entrar num cenário um bocadinho pouco usual, não é? Que é o BCE a cortar antes da Fed. Fed na próxima semana. Não é necessariamente não vai usual, cortar, não é? no sentido em que são zonas diferentes, que têm necessidades de política monetária diferentes, e portanto não há em princípio nenhuma razão para um ser primeiro ou outro ser depois. Agora, 2 observações. Historicamente tem sido o caso que, já há bastantes anos, que de facto acontece que o BCE acaba por ir na mesma direção que o FED uns meses depois, mas é uma coincidência histórica. Vai ser uma Segunda observação. Neste caso, o que acontece é que a inflação na zona euro está abaixo dos Estados Unidos e tem estado mais estavelmente abaixo dos Estados Unidos, portanto justificava-se perfeitamente que o BCE cortasse primeiro do que o FED. E há algum espaço, por exemplo, para os investidores, para pessoas nos mercados beneficiarem disso? Antes, vamos estar aqui 3, 4, 5 meses de arbitragem. Portanto, em relação aos mercados, ou às pessoas... O euro desceu, obviamente, hoje, não é? Porque... A perspectiva... o euro mal se mexeu hoje, pelo menos. Sim, já estava para ter, não é? Mas vai descer um bocadinho. Talvez, não é óbvio que assim seja, neste momento. Em relação ao desfazamento entre o FED e o Banco Central Europeu, repara, ele surge de resultado de 2 notícias diferentes. Em primeiro lugar, que a economia americana parece estar a crescer a um ritmo bastante mais acelerado do que a economia europeia. E em segundo lugar, que a sua inflação está a revelar-se um pouco mais persistente que a europeia. Sobretudo, o segundo sinal é bastante ténue nos dados. A verificar os dois, quer um, quer outro, em princípio contribuiriam para o dólar ganhar... Não, o primeiro contribuiria para o dólar ganhar valor em relação ao euro, o segundo contribuiria para perder. No sentido em que o Banco Central Europeu, o Reserva Federal, mantém as taxas mais altas, isso contribui para o dólar ganhar valor. Em regra geral, a taxa de câmbio tende a seguir um pouco mais a taxa de crescimento do que a taxa de juros ou a inflação. Portanto, talvez o dólar vai se apreciar. Mas, novamente, o dólar e o euro sobem e descem. O Banco Central Europeu não tem um alvo para a taxa de câmbio. Tem um alvo outros fatores também. E o que é crucial, o que é importante, é focando-se nessa taxa de alfa de inflação, fixar uma taxa de juros que, neste momento, justificava-se plenamente por dar taxa de juros, tendo em conta o nível da inflação. Ricardo, vou-te fazer uma pergunta sobre a política económica portuguesa. Sei que comentas de vez em quando sobre estes cenários. Temos um governo que está em posse há cerca de 2 meses, está a acelerar a aprovação de uma forma ou outra de leis que afetam o fisco. Como é que vês o cenário risco político e económico em Portugal? O novo governo está com certeza a aprovar várias medidas. Está a ser um governo bastante reformista, tendo em conta que só há 2 meses, mas em relação certamente aos governos anteriores, está a fazer muitas reformas e diferentes. E nesse sentido, bem acolhido, no sentido em que pelo menos está a mostrar que quer fazer alguma coisa. Por outro lado, todas as medidas, o que também é normal de um governo de minoria, têm ido no sentido de agravar o déficit público, ou gastar mais dinheiro. Numa altura em que, precisamente, esta incerteza da inflação e da persistência das taxas de juros implicam que Portugal, tendo beneficiado muito nos últimos anos de uma imagem de responsabilidade fiscal e de pagar cada vez menos aos investidores, ter cada vez mais credibilidade, está agora a testar um pouquinho essa credibilidade, está um pouco a puxar no outro sentido. Nada ainda foi feito de uma forma que leva a nenhum pânico ou responsabilidade,
Mas acho que é preciso ter alguma atenção ao custo das medidas conforme elas se formulam e acrescentam todas no sentido exato. É muita despesa em relação a um cenário. Continuo. Por enquanto, ainda não aconteceu nada num volume que implique alguma responsabilidade ou alguma dificuldade orçamental. Mas, de facto, há um acumular de medidas e, portanto, é algo a prestar atenção. No contexto, como tu dizias, desta taxa de juros do Banco Central Europeu, que embora tenha caído, no entanto, e isso vê-se nas taxas de juros a 10 anos, mal se mexeram ou sequer até subiram ligeiramente hoje, por causa precisamente da ideia da mensagem de que não haverá muitos mais cortes nos próximos 12 meses. Obrigado, Carlos.